Olá, hoje a gente vai começar a falar um pouco, da institucionalização de segurança alimentar nos municípios paulistas. Especificamente aqui no município de Peruíbe, onde a gente vai participar dessa aula online com vocês durante esses quatro dias. Antes da gente iniciar a falar especificamente da política, de segurança alimentar, da política, não dá para falar de segurança alimentar sem falar dos agrotóxicos, sem falar de desperdício de alimentos, sem falar da agricultura familiar, sem falar do nosso produtor rural e das nossas legislações aí que ampara e que nos dá subsídio para desenvolver a política pública de segurança alimentar. Mas antes de todo esse processo, eu vou trazer para vocês um pouco dessa participação social, da importância da sociedade civil participar no desenvolvimento das políticas públicas municipais, atuar junto com a gestão pública no desenvolvimento de ações, trazendo as demandas do município para que os gestores possam desenvolver propostas e ações conjuntas. E aí sim, desenvolver um plano de desenvolvimento que de fato atenda os anseios da população. Vamos trazer um pouco para vocês desse histórico, de participação social, de controle social, a importância das ferramentas institucionais como conselhos municipais, fórum de discussões, os coletivos, que a gente tem visto crescer bastante, os coletivos de discussão sobre determinados temas. Então, nesse primeiro encontro nosso aqui, nós vamos falar um pouco dessa história, que a Constituição traz, o artigo 205 da Constituição que fortalece essa participação social, o artigo 204 e outros artigos, que fortalecem a participação social e nos dá esse direito, além do voto, de eleger os nossos representantes, também nos dá o direito de participar dessa gestão, de construir uma cidade ao menos desejada por todos nós e que de fato vai atender os nossos anseios. E a segurança alimentar, ela está muito atrelada a todas as áreas, da política pública. A gente está falando de meio ambiente, de saúde, educação, onde a gente tem aí o grande programa de incentivo ao acesso do produto do agricultor, que é o PNAE, o Programa Nacional de Alimentos, escolar. O que quer dizer isso? 30% do recurso que vem do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação tem que ser investido na agricultura familiar. Ainda estamos longe de conseguir esse êxito, mas é uma política institucionalizada e que nós só precisamos consertar esses gargalos e fazer com que esses arranjos de fato atendam essa política tão importante. Mas hoje vamos falar um pouco para vocês o que eu tenho a ver com isso. Controle social e participação. Qual é o meu papel neste processo? Vamos lá falar de controle social, de participação, cidadã. O que eu tenho a ver com isso, como cidadã, moradora aqui do município de Peruíbe? Como é que eu posso participar de toda essa gestão e dessa movimentação e dessa roda que é a gestão pública? Primeiramente, a gente vai falar um pouco, que eu já falei com vocês, a gente vai falar um pouco sobre o que é isso? Bom, o controle social, a gente sabe que é a capacidade que a sociedade civil tem de forma organizada de atuar nas políticas públicas, em conjunto com o Estado. Quando a gente fala Estado, a gente está falando também do município, do território aqui, onde as coisas acontecem. A gente costuma dizer que as coisas acontecem no município. Se a saúde falhar, se a educação falhar, se a segurança falhar, o reflexo dessa falha é com os munícipes, Então é importante que esse controle social seja feito de forma responsável e com qualidade por todos nós munícipes da cidade. E aí quando a gente fala um pouco dessa participação, vou contar um pouco desse contexto. O artigo 29 da Constituição Federal diz que os municípios eles precisam desenvolver ações, desenvolver propostas, projetos com metas estabelecidas
junto com associações representativas. Esse planejamento municipal, ele precisa ser construído de forma conjunta, né? Não pode só o prefeito ou só os vereadores em seus gabinetes construírem essa política pública. Por isso é importante que a sociedade civil, de forma organizada, quando a gente fala de forma organizada, estamos falando que não dá para a gente ir defender interesses de forma individual. Eu, Vanusa, pessoa física, preciso estar representando um colegiado, para que eu possa trazer as demandas deste colegiado. Senão fica uma política para mim, uma política para A, uma política para B. A gente precisa trabalhar a política de forma ampla e de forma organizada. Também lá no artigo 198, também da Constituição Federal, a gente encontra essa participação da comunidade em ações e serviços relacionados à saúde. E aí a Constituição Federal, ela frisa isso no artigo 198, que precisa ser essa participação através aí dos conselhos municipais de saúde, através das entidades que lidam com saúde no estado ou no município. Então, ela frisa essa participação e a importância dessa participação. Então, mais que o direito que a gente tem como cidadão de cobrar os nossos gestores, de reivindicar melhorias para a nossa cidade, a participação social, ela vai de certa forma contribuir com tudo isso, né? Porque a partir do momento que eu participo de uma audiência pública, que eu participo de uma audiência de orçamento, que eu discuto junto com a gestão aonde e de que forma é melhor investir determinados recursos, isso fica mais fácil. Então é importante que vocês participem efetivamente das ações do município. Conheça o seu município. Quantos habitantes tem? Qual é o orçamento do meu município? Onde esse orçamento está sendo investido? É importante ter esse conhecimento. E também, de uma forma mais consistente, o artigo 204 fala da participação popular a respeito da assistência social, por meio também das organizações representativas. Vocês podem reparar que toda essa participação sempre remete uma participação social coletiva, sempre remete uma participação social de forma representativa, né? Quando a gente tem o prefeito eleito, não dá para o prefeito ir em uma praça pública e dizer assim: e aí, gente, 70 mil habitantes, o que a gente vai fazer? De que forma que nós vamos investir os recursos? Não dá para o prefeito fazer isso. Imagina que teria várias pessoas que levantariam as mãos para poder ter voz, né? E ser atendida pelo prefeito. Então, por isso que a gente monta grupos coletivos, conselhos municipais, entidades sociais que atuam fortemente no município e são grandes parceiros no desenvolvimento da política pública. A gente fala que o terceiro setor, que são as entidades sociais que atuam na cidade, são responsáveis pelo desenvolvimento do município junto com a gestão pública. Claro que eles não são responsáveis juridicamente, porque cabe ao governo, ao Estado, promover determinadas políticas públicas, mas essa cooperação, esse apoio mútuo das associações é importante para alcançar aonde a gestão pública não alcança. A gente sabe dos gargalos que tem na administração pública, a gente sabe das dificuldades que tem os gestores para dar conta desse arcabouço, né, que é a gestão pública, mas as associações elas vêm para ser um braço da administração pública e alcançar determinadas políticas que a gestão pública ou não tem braço para fazer, né, tudo isso. E aí, essa forma de participação social, ela, como eu falei para vocês, aonde que as coisas acontecem? No município. A federação, tá lá o Brasil, tá lá o estado de São Paulo, a gente composto por 645 municípios, mas é na cidade que as coisas acontecem. Aí lá em 88, né, nessa Constituição, nessa fala, né, nessa expectativa de participação social, surge a figura dos conselhos municipais. E aí a gente tem conselhos municipais
Cada cidade tem uma legislação própria, mas eles acompanham muito o governo federal e o governo estadual, né? Até para não ficar uma política de forma isolada. Não dá para o município fazer uma política que ele não converse, que essa política não converse com o Estado e que essa política não converse com o governo federal. Essa política ela precisa ter essa linha de intersetorialidade, né? Ela precisa conversar com os outros entes federados. Então, a figura dos conselhos municipais, ela veio a partir do debate, a partir dessas mobilizações populares que reivindicaram a presença da sociedade civil nas decisões da tomada do poder executivo, né? Que nada mais é da participação da sociedade civil nas tomadas de decisões do gestor público municipal. Principalmente o prefeito, que é quem a gente assina um cheque em branco a cada 4 anos e entrega para esse gestor público na confiança de que ele vai fazer um trabalho para atender aí as áreas prioritárias da cidade. É claro que é importante também a gente ter conhecimento, né? A gente só consegue cobrar o que a gente tem conhecimento. A gente precisa buscar conhecimento de gestão pública, a gente precisa buscar conhecimento de como que funciona essa máquina pública. Não dá para eu dizer assim, eu, Vanusa, quero comprar uma caneta. Eu vou ali na papelaria, eu compro a caneta. Eu vou demorar em média de 10 minutos, que é o tempo que eu vou levar da minha casa até a papelaria para comprar a caneta. Se o município, a prefeitura, resolver comprar a mesma caneta que a Vanusa comprou, ele vai demorar no mínimo 45 dias para adquirir de forma concreta essa caneta na mão. Por quê? Porque o trâmite da administração pública é diferente do trâmite de uma pessoa comum. Então, eu, como pessoa física, na hora de cobrar a municipalidade, eu preciso ter consciência de como é a atuação da municipalidade, né? De que forma eu posso cobrar o município. Aí a gente fala de 2 mecanismos de participação que opera nessas áreas, áreas diversas e diversos níveis também. O primeiro é o que eu já falei para vocês, são os conselhos de políticas públicas, onde a sociedade civil tem uma força muito grande, porque a gente tem conselhos, por exemplo, que é 2/3 sociedade civil e é 1/3 poder público, como o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí nos próximos encontros nossos aqui. Mas é importante que a sociedade civil participe. É um serviço voluntário, né? A sociedade civil não recebe para fazer parte dos conselhos. Os membros do poder público que compõem o conselho não recebem nada a mais para poder fazer parte dos conselhos. Isso ali é dentro das atribuições cotidianas aí, no caso do poder público. Mas os conselhos de política pública, aí a gente está falando de saúde, a gente está falando de trabalho em renda, a gente está falando de segurança alimentar, a gente está falando de desenvolvimento rural, própria assistência social, educação, planejamento e entre outros, criança e adolescente, o Conselho da Mulher, entre outros, que a cidade vai identificando a necessidade de ter a participação social para construir uma demanda. Então os conselhos vai surgindo na cidade para atender determinadas demandas. O que é interessante, que eu sempre coloco nas falas, nas rodas de conversas que a gente faz, é importante que não se crie conselho por criar, ou não se crie conselhos apenas para buscar recurso porque saiu um edital e no edital precisa ter lá o conselho funcionando com ata, com regimento interno. A gente precisa ter planejamento. O conselho, ele faz parte de um planejamento. Então, se nós temos, por exemplo, o Conselho Municipal de Educação, que faz todo um trabalho aí com toda a rede de educação. Não dá para eu pensar em criar um conselho de educação quando transbordar, quando a política não der conta mais de atender determinadas demandas. E aí surgiu lá alguém apertando o cerco para se criar um conselho de educação.
a gente tem aí, ainda existe essa questão de se criar conselhos prioritários, conselhos com fundos municipais, ainda brilha os olhinhos, né, dos gestores, porque quem não quer recurso, né? Qual é o prefeito, qual é o gestor público que não quer ter o recurso na sua cidade e que não quer investir políticas públicas dentro do seu município? Então é claro que os prefeitos acabam fazendo a opção de alguns conselhos prioritários, como o Fundeb, como o Conselho da Saúde, como o Conselho da Criança e Adolescente, como o Conselho da Pessoa com Deficiência, conselhos de forma que eles entendem como obrigatório. Os conselhos obrigatórios. Isso é muito ruim, claro, né, para o desenvolvimento da política pública, porque a gente a todo momento precisa estar explicando qual é a importância deste conselho, qual é a importância da participação social. Isso é muito ainda, é muito ruim no desenvolvimento. E por eles serem instâncias vinculadas ao poder público municipal, a principal função dele, né, do conselho, é de assessoramento ao executivo. Aí cada um dentro das suas atribuições. O Conselho Municipal é no município, o Conselho Estadual é lá no estado e o Conselho Federal é lá na União. Mas tudo isso reverte em políticas públicas para os municípios, tá? Mas é que a gente precisa ter toda essa escala de desenvolvimento, de participação social, para que a gente possa buscar, por exemplo, projetos que às vezes não dependem só dos vereadores, não depende só da vontade do prefeito, mas depende de uma vontade do governador, depende da vontade dos deputados estaduais, depende da vontade dos deputados federais, e aí cada legislação, ela vai tendo aí esse degrau de atribuição. A que atribui determinada política pública. E a formalização dessas instâncias, né, que são as instâncias de conselho, ele se dá exclusivamente por meio de leis municipais ou por decretos, né? Alguns prefeitos, determinados conselhos, eles acabam criando por decretos. E a lei municipal, ela é mais... Aí qual que é a diferença, né, juridicamente, do decreto do prefeito e de uma lei municipal? É claro que a lei municipal, ela passa por todo um processo de construção. Quando a gente decide no município construir uma lei municipal para determinada política, a gente encaminha essa lei para a Câmara e essa lei é avaliada pelos vereadores e devolvida para o prefeito após 2 votações. E aí o prefeito sanciona. Então, para o prefeito chegar amanhã e falar, eu não quero mais cumprir essa lei tem que ser revogada na Câmara. Então, esse processo de revogação é muito mais complicado, é muito mais complexo do que o decreto. O decreto é uma decisão do prefeito. O prefeito vai e coloca o que ele quer no decreto e publica esse decreto, o decreto do executivo. A partir do momento que ele publica esse decreto, a revogação desse decreto também depende exclusivamente dele. Não depende de ninguém mais, não depende da Câmara, não depende da sociedade civil. Se o prefeito falar, eu não quero mais isso, ele vai e revoga o decreto. Ah, mas a sociedade civil não pode fazer nada? Pode. A sociedade civil pode recorrer, a sociedade civil pode reclamar, a sociedade civil pode buscar nas outras instâncias aí, Ministério Público, quais são os parâmetros para que o prefeito não derrube esse decreto. É claro que tem algumas coisas, algumas legislações dentro da política pública que não pode ser implementado por decreto. Eles têm que ser por lei municipal. Mas isso aí é uma outra questão. Normalmente os municípios fazem lei, porque quando você vai participar de algum edital, são pedidos leis municipais que criam os conselhos. Normalmente esses conselhos são consultivos, outros têm a função deliberativa. Mais para frente também a gente vai explicar um pouco disso, mas essa figura dos conselhos é muito importante para que vocês participem. Eu tenho voz, eu tenho direito à fala, eu tenho direito ao voto dentro de uma plenária do conselho, onde a plenária é soberana. Então, às vezes, vocês veem, por exemplo, conselho que tem que deliberar sobre determinado projeto do prefeito, da prefeitura. E aí, acaba alguns conselheiros confundindo muito essa função. A função do conselheiro não é parar
as ações da cidade por birra política do prefeito. As ações do conselheiro é desenvolver a política pública no município em apoio à gestão pública. Eu não vou aprovar isso porque eu não vou com a cara do secretário A ou do secretário B. É uma responsabilidade muito grande o papel do conselheiro municipal, que tem as suas atribuições e não pode ser confundidas com as atribuições do vereador, com as atribuições do presidente de entidade, com as atribuições do prefeito. O prefeito ele é o gestor do município. Cabe a ele as deliberações do que a gente quer. A gente aprova determinada política pública, o prefeito diz isso dá e isso não dá para fazer. Através do que o prefeito tem essas convicções? Porque a prefeitura, o poder executivo, ele trabalha com prioridades. Dentro da gestão, existem as prioridades de atendimento. O que é prioridade? Aí, quando o prefeito se candidata, ele escreve um plano de governo. Nesse plano de governo, ele colocou ali algumas ações que ele entende. Ele e a tua equipe, quando construiu, entende que essa é a melhor forma de governar pelos próximos 4 anos. Aí surge a figura do orçamento participativo. Lembra? As duas figuras que a gente tem, os conselhos municipais e o orçamento participativo. O que é o orçamento participativo? É claro, gente, falando de atribuição, o secretário, o gestor municipal, ele sabe, ele conhece o município onde ele vai investir. Qual que é o nosso papel como sociedade civil, como conselheiro municipal? É mostrar a demanda dessa construção, dessa política pública que eles definiram lá no plano de governo deles. Por exemplo, o prefeito decidiu que vai construir 5 escolas no município. Cabe à sociedade civil, nas audiências públicas, definir com o prefeito, com os gestores, onde serão construídas essas unidades de ensino. Em quais os bairros, quais os locais, aonde atende melhor a demanda. É essa participação que é preciso a gente ter muito clara. Alguns municípios fazem o orçamento participativo. O que é o orçamento participativo? Também a Constituição Federal obriga os municípios a adotar como princípio de elaboração nas leis orgânicas a cooperação das associações representativas. Lembra? Lá atrás, no planejamento municipal. Quando ele fala que obriga a sociedade civil, são as audiências públicas que os prefeitos fazem sobre os orçamentos. E aí os prefeitos são obrigados a convocar audiências públicas. Mas o que a gente vê hoje nas audiências públicas? Um baixo número de participação. Isso não é prerrogativa de cidade A ou cidade B ou cidade C, mas é a gente, né? A gente que atua em conselhos, a gente que tem esse papel de ser propagador da política pública, a gente precisa participar. Cansa, às vezes, porque a política pública ela não é algo concreto, né? Que você pega, que você toca. Você sente a política pública. Você sente quando a saúde está boa. Você sente quando quando seu filho na escola é bem atendido, quando ele aprende de verdade. Então a política pública ela é sentida. É claro que a gente tem diversas reclamações sobre as políticas públicas, principalmente de saúde, principalmente de educação, principalmente de segurança. Que a todo momento parece que a gestão, parece que os poderes executivos ficam a todo momento querendo resolver uma coisa que parece que não tem solução. Mas tem solução. Os municípios eles não são estáticos, né? As coisas mudam todos os dias. A população cresce, então é preciso que a gestão acompanhe isso. Então a nossa participação em audiência pública, onde vai discutir orçamento, onde vai discutir planejamento, onde vai discutir tudo e qualquer coisa em relação ao município, é importante a gente estar lá. É importante a gente participar. Então a Constituição disse assim, olha, vai ter lá a audiência do orçamento público e aí às vezes, normalmente, muitas das vezes, nós, cidadãos comuns, não entendemos
aqueles numerozinhos, né? Rúbrica disso, ficha orçamentária daquilo, tudo muito numérico, né? Tudo muito frio, essa relação orçamento público e pessoas, né? Não consegue entender. E aí cabe à gestão trazer esse diálogo de uma forma mais simples, para que a população possa entender. Surgindo a figura, então, do orçamento participativo, onde o governo fala, esse valor aqui eu vou pegar e transformar ele no orçamento participativo, onde a população vai dizer aonde a gente vai investir, certo? Então, se eu tenho uma rua para pavimentar, um montante de recurso e uma rua para pavimentar, só que essa rua não tem esgoto, nem macro, nem micro, não tem nada. Aí eu vou, para atender um conceito, para atender uma população, eu vou lá e asfalto a rua, né? Porque asfalto todo mundo gosta, todo mundo quer ver. Mas e as outras coisas que precisariam ser feitas antes e não foi feita? Daqui a 5, 6 anos, essa rua vai estar detonada, porque vai entrar outros gestores e vai entender que é melhor fazer o que fica escondido embaixo do chão. Então, a sociedade, a população, ela precisa ajudar nesse conceito, né? Nessa participação. E esse orçamento, ela vai definir assim, ó, a gente quer que construa uma praça, a gente quer que construa isso, a gente quer que construa aquilo. Lógico que é uma fatia do orçamento que vai para o orçamento participativo, né? Porque o município tem demandas de custeio para pagar funcionários, ele não pode simplesmente pegar todo o orçamento do município e dizer assim, população, vamos lá, o que vocês querem que faça? Porque às vezes a minha prioridade não é a sua prioridade e nem a da vizinha. Como é que a gente equaciona isso para sair com um denominador comum? E aí existe, né, lá em 2001, o Estatuto da Cidade trouxe no artigo 44 que a gestão orçamentária participativa é condição obrigatória para que a Câmara aprove o plano plurianual. Então, isso que eu estava falando para vocês, e a lei de diretrizes orçamentárias e também a LOA, né? O que acontece? Como a gente não vai nas audiências, como a gente não participa de nada, como a gente está cansado, a gente chegou do trabalho, eu não quero falar de política, tudo é aprovado de acordo com quem estava lá. De acordo com quem quis e que estava lá na hora que foi apresentada essa peça. Ah, mas o prefeito não está fazendo tal coisa. Você estava lá para falar para o prefeito, prefeito, precisa fazer isso. Prefeito, precisa olhar aquela rua lá de baixo. Prefeito, precisa construir casa para atender determinada demanda. É preciso estar nos momentos de discussão, nesses debates, nas audiências públicas. É preciso estar nesse campo. Aí a gente fala dos conselhos, que eu já falei para vocês, né? A gente vai aprimorar um pouco, vai falar um pouco mais de forma aprofundada nos próximos vídeos. E equidade de direitos, vocês viram que tá aí em vermelhinho, porque eu gosto de frisar muito isso, né? Não dá pra gente lutar por igualdade de direitos. A gente precisa entender que nós somos diferentes, mas nós temos direitos iguais. Né? Então a equidade de direitos é isso. Mesmo sendo diferentes, os nossos direitos são iguais. Aí a gente vem, né? Deliberação, processos transparentes e democráticos, essa cobrança, né? Diária, quase, né? Que a gente faz. Participação dos membros, participação do cidadão, para refletir e discutir as questões que atingem a sociedade civil. E não restringindo o debate ao grupo A ou B. Ah, só a sociedade civil discute isso, ou só o conselho discute isso. Não, né? Tudo isso é discutido. Aí quando a gente vou entrar um pouco no tema, que nos próximos a gente vai falar bastante do Conceia, né? Tá ali Conceia São Paulo, porque a gente, como município, responde ao Conselho Estadual de Segurança Alimentar, e sendo um direito humano à alimentação adequada, em 2010 entrou na Constituição como o direito humano. E aí a gente tem duas dimensões que a gente vai falar também mais para frente. O direito de estar livre da fome e o direito à alimentação adequada. Quando a gente fala alimentação adequada, é respeitando a cultura alimentar. E aí a gente entra nesses principais conceitos aí que
define o direito humano à alimentação, que é a disponibilidade de alimentos, a adequação, a acessibilidade, a estabilidade e o acesso ao alimento produzido e consumido de forma soberana, sustentável, digna e emancipatória. E o CONSEA tem um papel muito grande nesse processo, né? Então, ocupe os conselhos municipais é a nossa grande mensagem desse nosso primeiro encontro, né, de 4 encontros que nós teremos aqui.